Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da terça-feira, dia 20 de fevereiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, terça-feira na área, a grade não é tão extensa, mas temos belíssimos jogos. Champions League, orelhuda, Liga dos Campeões, como você preferir, tem. Se você quiser pré-Libertadores com Red Bull Bragantino, tem também. Jogo do Mengão Malvadão, tem também. Tô esquecendo de alguma coisa? Premier League, jogo do City, tem também. Se você não quiser perder nada, já sabe, fica comigo até o final do vídeo. Se puder, deixa aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além do bilhetinho, eu também deixo um mini bingo ou um bingo para vocês. Tá combinado? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 5 da matina lá na Austrália, Melbourne Victory contra West Ham United. Aqui o seguinte, Austrália, eu gosto muito de operar em mercado de gols, tá? Só que assim, o quarto colocado joga em casa e enfrenta o Lanterninha, que fez 16 jogos e só venceu 3 partidas, tá? Então, para esse jogo, eu acho que a gente pode tentar também alguma coisa com relação ao mercado de resultados, né? O Melbourne Victory em casa tem uma race que oscila, porém, pega um visitante que perde pra caramba. Eu tenho uma odd aqui pro Melbourne Victory de 1,57. Pré-live, dá pra gente pensar em Melbourne Victory, empate anula, tá legal? E agora, o que eu gosto na Austrália? Gols, que é a cereja do bolo. Aqui é jogo pra gols, tá, galera? As duas equipes numa tendência over gols, e olha o histórico. 2-1, 4-1, 1-1, 3-1, 4-3. É gol pra tudo que é lado. Tabela de probabilidades, 80% pra gente ver pelo menos 2 gols na partida. Vamos dar uma olhadinha na odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,19, de repente para complementar uma dupla e correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,67. O Melbourne Victory também pode ser explorado aqui para mercado de cantos, tá? Ele tem uma média de 7 cantos jogando em casa e o visitante 5,2. Então eu penso também numa race 3 cantos a favor do time da casa. O Melbourne Victory fazendo 3 escanteios, primeiro que o visitante. Fechou? Bora lá, 16h30 na Inglaterra, Premier League, jogo do City contra o Brentford. Time, é o seguinte, o City ele já deu uma tropeçada com o Chelsea na última rodada. Ele briga por título, só que agora está aqui na terceira colocação. Tudo bem, tem um jogo a menos. Se vencer, vai para 56 pontos e pula aqui para a segunda colocação. Então é de fundamental importância esse bom resultado do City, ainda mais jogando em casa, se quiser brigar por título. E obviamente, com o Guardiola no banco de reservas, eu tenho certeza que o City vem para brigar mais uma vez pelo título da Premier League, tá bom? Vai enfrentar o Brentford, que vem aqui na 14ª colocação. Puxando o race, o City em casa é muito forte, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos também ocorre com frequência em jogos do City. O Brentford jogando como visitante tem uma campanha ruim. 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, tá bom? Com relação ao mercado de gols, 2 gols no jogo, 95% de probabilidade. O que eu trabalho com vocês em pré-live, né? Vitória do City, odd de 1,22, 1,20 para um bilhete duplo. Quem quiser operar aqui para mercado de gols, mais de 1,5 gol é tendência, o problema é que a odd é baixa, talvez para complementar o bilhete, tá bom? E se o City começar muito forte o primeiro tempo, talvez aqui a gente possa explorar um over meio gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo, ou mesmo a vitória do City já no primeiro tempo. Jogos do City em casa são jogos bons para escanteios, tá? Ele tem uma média alta jogando em casa, 8 cantos por partida, e o Brentford 4,4. Então dá pra gente pensar também aqui numa race 3 cantos a favor do City, né? Porque o City jogando em casa deve ter mais posse de bola e deve pressionar mais. Se o gol não sai, saem os escanteios.
Race 3 cantos a favor do City. Acho que é isso. Bora lá, 16,45 também na Inglaterra, mas agora a segunda divisão. Championship é a segunda divisão da Inglaterra, tá legal? Ipswich versus Rotterdam. Time, é o seguinte, o Ipswich, ele vem na quarta colocação e briga aqui, ó, por uma vaga direta, né, para subir para a primeira divisão Premier League. Enfrenta o Rotterdam, que é o último colocado. Ou seja, a gente tem aqui duas equipes brigando por coisas diferentes dentro da competição. E o Ipswich joga em casa e tem uma campanha bem superior. Obviamente que por esses motivos, eu já vejo aqui um favoritismo para o time da casa. Odd de 1,25, pega essa odd e coloca numa dupla, né? Vitória do Ipswich. As duas equipes produzem jogos geralmente para mais de 1,5 gols e a tabela de probabilidades é de 85% para mais de 1,5 gols, pelo menos 2 gols no jogo, né? E eu tenho uma odd aqui de 1,22, uma odd interessante para complementar o bilhete. O Ipswich em casa tem uma média de 5,8 cantos e o Rotterdam apenas 2,9. Podemos pensar também numa race 3 cantos a favor do Ipswich. O Ipswich fazendo 3 escanteios primeiro que o Rotterdam. Fechou? Bora lá, 16,45, ainda na Championship, segunda divisão da Inglaterra, Southampton versus Hull. Time, é o seguinte, o Southampton vem na terceira colocação, brigando fortemente aqui por uma vaga direta, né, para subir para a primeira divisão. Pega o Hull, que vem na oitava colocação. Se a gente pega os 5 últimos jogos do Southampton em casa, ele venceu todas as partidas, geralmente jogos para mais de 1,5 gols. O Hull fora oscila. 3 vitórias, 2 derrotas, mercado de gols eu também gosto. E no histórico, geralmente o Southampton se dando melhor, né? Um empate e são 4 vitórias a favor do Southampton, geralmente jogos para mais de 1,5 gols. Eu tenho uma odd em pré-live de 1,55. Uma entrada mais conservadora aqui em pré-live seria Southampton empate anula. Pega essa odd e monta numa dupla. Ao vivo, o Southampton amassando, a gente pensa na vitória seca, tá bom? Mercado de gols, como eu passei para vocês, mais de 1,5 gols tem alta probabilidade e tendência, odd de 1,20 para complementar o bilhete. Tabela de probabilidades para a gente ver 2 gols aqui, 90%. E finalizando aqui com os cantos, né? Southampton, uma baita média, 7,5, o Hull 3,6. Race 3 cantos a favor do Southampton. Southampton fazendo 3 escanteios, primeiro que o Hull. Resumo rápido, Southampton empate anula, jogo para mais de 1,5 gols, Race 3 cantos, Southampton. Fechou? E bora lá, 17 horas, Liga dos Campeões, Champions League, orelhuda na área, Inter de Milão da Itália versus Atlético de Madrid da Espanha. Time, é o seguinte, a Inter de Milão, ela vai jogar em casa, Giuseppe Meazza. O ano passado, ela fez a final contra o City. E eu vou falar para vocês, hein? Nessa temporada, eu acho que a equipe da Inter de Milão está ainda mais redondinha, tá legal? Eu gosto mais ainda dessa temporada do time italiano. Como joga na Itália e a Inter de Milão vem aí jogando um bom futebol, eu acho muito difícil, claro, o Atlético de Madrid tem um bom time, mas eu acho difícil a Inter de Milão perder. E eu tenho uma odd em pré-live de 1,80, 1,86. Então eu penso em pré-live aqui em Inter de Milão, empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Como é a primeira partida e é na Itália, a Inter de Milão sabe que precisa levar o quê? Um bom resultado para a Espanha na segunda partida. Então ela deve atacar mais, deve agredir mais. Se o gol não sai, saem os escanteios. E aí podemos pensar nos cantos. A Inter de Milão tem uma boa média de 8,9 cantos por partida e o Atlético de Madrid jogando como visitante, 4,9. Então eu também penso aqui com vocês numa race 3 cantos a favor da Inter de Milão, tá bom? Inter de Milão, empate anula para mercado de resultados e race 3 cantos, Inter de Milão. Fechou? Segunda partida aqui da Champions League, às 17 horas também, PSV da Holanda versus Borussia Dortmund da Alemanha. O que eu quero trabalhar com vocês em pré-live? Mercado de gols. Eu acho em pré-live um jogo extremamente equilibrado, porém, mercado de gols eu gosto bastante. O PSV dos 5 últimos jogos, 2-0, 2-0, 3-1, 3-1, 2-2. É gol para tudo que é lado. O Dortmund como visitante, 1-1, aí um 0-0 que sai um pouquinho,
4-0, 3-0, 1-1. E no histórico, um 3-1. Ou seja, mais de um gol e meio, de repente por um bilhete duplo, é interessante, odd de 1,22, correndo um pouco mais de risco para ambas as equipes marcarem, odd de 1,57. Tabela de probabilidades, para a gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo, 90%. Probabilidade lá em cima. Com relação aos cantos, escanteios, o PSV em casa vem muito bem, né? Uma média de 8,2 e o Dortmund apenas 3,3 como visitante. Aí aquela questão, o PSV joga em casa, sabe que precisa de um bom resultado, porque o segundo jogo é onde? Na Alemanha. Então o PSV jogando em casa, provavelmente deve agredir mais, principalmente no começo do jogo. Então eu penso também numa race 3 cantos pro PSV nessa partida, tá bom? Então aqui eu vou em mercado de gols, mais de um gol e meio ou ambas marcam, correndo um pouquinho mais de risco, e numa race 3 cantos a favor do PSV. Fechou? Time aí, bora lá, 21h30, qualificação semifinal aqui de Copa Libertadores, tá legal? Águilas da Colômbia versus Red Bull Bragantino do Brasil. Time, é o seguinte, essa equipe do Red Bull Bragantino é uma equipe extremamente organizada, tá legal? Tanto que o time reserva do Red Bull Bragantino empatou na última rodada com o São Paulo no Morumbi, a equipe reserva. Agora o Bragantino vem mais descansado, obviamente, porque poupou na última rodada e joga com a equipe titular. Vai enfrentar o Águilas, que é um time colombiano. Times colombianos jogando em casa geralmente jogam pra frente, tá bom? Então, mesmo sendo a primeira partida, eu vejo um cenário aqui de gols, tá legal? O Águilas, dos 5 últimos jogos, em 4 bateu mais de um gol e meio, e o Red Bull Bragantino jogando fora, mais de um gol e meio, 5 de 5. Tabela de probabilidades, 80% pra gente ver pelo menos 2 gols no confronto. E eu vou falar pra vocês, a gente já tem uma odd muito bacana para mais de um gol e meio, odd de 1,40, uma excelente odd para uma dupla, ou deixa o jogo começar, 10, 15 minutos. Se o gol não sai, a odd sobe. Se o jogo estiver em alta intensidade, você pega esse mais de um gol e meio com uma odd acima de 1,60. Pode ser bem interessante. Como eu falei para vocês, a equipe do Red Bull Bragantino é muito organizada e joga direitinho. A gente tem uma odd aqui de 1,85, 1,91. Eu penso também em Bragantino empate a nula. Fechou? Time, 21h30, jogo do Mengão Malvadão, o Flamengo enfrentando o Boa Vista. Aqui não tem o que inventar, o Flamengo é extremamente favorito. O problema é que a odd é baixa, 1,11. O que a gente pode tentar fazer aqui para melhorar essa odd? Primeiro tempo, se o Flamengo começar pressionando, amassando o Boa Vista, e eu acho que isso vai acontecer, a gente pode tentar aqui a vitória do Flamengo já no primeiro tempo. Vitória esta HT. Aí a gente consegue uma odd melhor. Seguindo a mesma lógica, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Flamengo tá ali na pressão. Chute a gol, escanteio. Over meio gol HT com uma odd acima de 1,50 para valer a pena o risco retorno da sua operação. Gosto de pensar também em um escanteio de 0 a 10 minutos. Eu acredito que o Flamengo deve iniciar a partida na pressão. Se o gol não sai, sai o canto. Um escanteio de 0 a 10 minutos. Se chegar no final do primeiro tempo, o Flamengo ainda não abriu o placar, ou vai que está perdendo o jogo, canto asiático, canto limite. Também vejo de forma bem interessante. Deixa eu dar uma olhadinha no mais de um gol e meio, odd de 1,15. A odd é baixa, mas para complementar o bilhete pode ser interessante. Jogos do Flamengo, geralmente jogos para mais de um gol e meio. Fechou? Meia hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. Lembrando, Champions League na área, um baita momento para você fazer parte do grupo VIP, né? Grupo VIP com preço popular, grupo VIP completo, bilhetes pré-live e também entradas ao vivo em mercado de gols, escanteio, galera. O que foi mercado de escanteio no final de semana? Quem tá dentro sabe do que eu tô falando. Finalização de jogador, cartão e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clique e chega junto. E se você não gostar, fica tranquilo. Testa por 7 dias. Não gostou, pede o cancelamento. Devolvemos o seu dinheiro. Tá combinado? Mas eu sei que você vai gostar. Clica e vem. Como é que fica o nosso bilhetinho para hoje? Vamos lá. Vitória do City contra o Brentford. Vitória do Flamengo contra o Boa Vista. E dupla hipótese, dupla chance, Inter de Milão contra o Atlético de Madrid. Se tudo der certo, hoje de 1,62. Agora,
Vamos de binguinho, até porque o vídeo de ontem bateu mais de 100 comentários. Bingo na tela. Bora lá, binguinho na tela. Lembrando, bingo, mini bingo, arriscadinha, múltiplas alongadas, reduza a stake. É muito mais difícil de bater, tá bom? Vamos lá. Na Austrália, mais de 1,5 gol, Melbourne Victory versus Western United. Mais de 1,5 gol também na Inglaterra, Manchester City versus Brentford. Vitória do Ipswich sobre o Rotterdam. Southampton empate anula jogando contra o Hull. Inter de Milão, Race 3 cantos contra o Atlético de Madrid. Mais de 1,5 gol, PSV versus Borussia Dortmund. E mais de 1,5 gol, Aglas versus Red Bull Bragantino. Se tudo der certo, odd de 4,83. Sorte para o nosso bingo, sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Que seja aí um dia de muitos greens e, claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!